Olá, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Hoje com uma visita super especial, uma colega que trabalha comigo no Centrinho, acho que desde que eu entrei lá, ela já está lá também. Eu também, não vou falar a idade, né, mas já está lá faz um tempão. A fonoaudióloga Melissa Antonelli. Ela veio aqui dividir um pouco, acho que muitos pacientes nossos têm essa dúvida de como vai ficar a voz depois da cirurgia, como que trata, como faz para melhorar. E eu sei que ela está super atualizada nessas questões. Esse podcast é um oferecimento da Goela Padaria, a Tal Chá, que vamos servir um chá para você aqui, e a Dental Brasil que também apoia, e todo dentista que já passou lá e precisou de alguma coisa. Seja bem-vindo aqui, fique em casa, tá bom? Fique à vontade. Obrigada. Eu quero agradecer o convite. É um prazer poder estar aqui, conversar um pouquinho com você. A gente já compartilha muito aí, né, da nossa rotina aí de trabalho, né? Já estive como paciente, né, levando meu filho. Então, além de tudo, primeiro de tudo, sou uma grande admiradora do seu trabalho também. Muito obrigado, mesmo. É, é legal ver quem estudou junto se despontando assim na especialidade, sabe? Porque a gente acho que fez residência na mesma época no Centrinho, né? E continuamos lá. E a admiração é a mesma por você também. Eu acompanho o trabalho, eu sei que você é muito envolvido em pesquisa, né? Uma das pessoas que produzem muito ali no hospital, que fazem muito trabalho pelo paciente com fissura. Uhum. E isso, com certeza, transforma muitas vidas, né? Porque a gente faz um trabalho de formiguinha, né? De um por um. Sim, sim. Mas na hora que vê, a gente já atendeu um monte de gente, já conseguiu ajudar muitas pessoas no tratamento. Escolhi um chá para você hoje, um chá branco. Não sei Uhum. se você já tomou. É, dá para sentir o cheiro dele aqui. Vem numa latinha bem bonita. Ó, eu gosto muito de chá, mas esse eu não conheço, mas tô querendo já provar. Vamos lá, 2 minutinhos já está pronto. E, meu, eu chamei você aqui para falar, né? O que, assim, eu escuto isso diariamente, assim, dos pais, dos pacientes, né? É a questão de como vai fazer com a voz. Muitos, isso, vamos falar por etapas, até chegar na hora da ortognática ali, que é a hora que a gente precisa de mais ajuda ali para ajudar a planejar e às vezes o movimento limita a gente nisso daí, a questão da anatomia, cirurgias primárias, mas tudo começa com a criança, né? No tratamento com a criança. Qual que os pais devem seguir, assim, de orientação Uhum. ao ter um nenê com fissura? O que eles devem procurar da fono, assim, para ter esse suporte, entendeu? Porque é uma especialidade que faz muita diferença, principalmente no paciente com fissura, né? Uhum, sem dúvida. Quando a gente pensa na fissura labiopalatina, né, uma das coisas que já de cara chamou a atenção é a questão da fala, né? Mas eu vou começar um pouquinho antes disso, né, pensando aí numa ordem cronológica. Então, uma das primeiras coisas, uma das primeiras preocupações das famílias, já ao descobrir o bebê com fissura, seja durante a gestação, seja logo após o parto, que ainda é o mais comum, eles vão se preocupar em como alimentar essa criança. Então, eu acho importante falar que a fono atua nisso também, né? Não só a fono, a enfermagem, a pediatria, outras áreas ajudam também, mas a fono tem muito essa especialidade. Então, muitas vezes a gente consegue orientar essa mãe, de repente, na gestação, e ela já consegue receber o bebê com maior segurança, sabendo quais são as possibilidades dela conseguir amamentar essa criança de uma forma segura, de uma forma prazerosa, eficiente. Isso traz muitos benefícios. Então, acho que esse é um ponto. E aí, mesmo depois do nascimento, também a gente já consegue ajudar. Quando a criança tem fissura isolada, via de regra, ela evolui bem, com alguns ajustes, adaptações, orientações, né, de postura, e ela consegue ir bem, mas a gente ainda vê que esse conhecimento precisa ser muito divulgado, disseminado, porque muitas maternidades ainda têm condutas assim como passar uma sonda, né, recebe o bebê já passa a sonda, não tenta ofertar o leite, ou às vezes insiste um bebê com fissura de palato de extrair o leite da mama, aleitamento materno exclusivo, expondo a criança a uma fadiga, né? Então, eu acho que esse é um conhecimento importante, ele precisa ser disseminado. Agora, Porque é a primeira dúvida da mãe, né? Como é a fazer isso, primeira. né? Isso, é Não falei isso. nem dos pais, porque é a mãe que vai Isso, fazer a amamentação, né? isso. Essa é uma dúvida muito Mas então frequente. seria, no primeiro momento, só para quero que você conclua, Uhum. orientar os pais na gestação a já procurar uma fono, já ter uma fono de referência, seria isso? Sim, é importante, mas eu acho que de repente, por uma dificuldade de acesso a um fonoaudiólogo, qualquer profissional da equipe que tem experiência com fissura, então, eventualmente, um enfermeiro ajuda, um cirurgião, mas a fono acaba atuando bem especificamente nesse tópico, que é uma das preocupações, né? Então, seria recomendável, sim, já frente ao diagnóstico, procurar uma fono, né? Seja ele
na gestação ou logo após o nascimento. Porque eu sempre indiquei a enfermeira Isabel, né, para ajudar as mães a orientar. Ela até ajudou a gente a fazer um PDF que a gente fez para ajudar os nossos pacientes aqui, orientando isso, a forma de amamentar, a posição, de como fazer isso. Mas a maioria chega com sonda. Então, Chega. E para quem não sabe, né, a sonda é um jeito de fazer o leite chegar no bebê através do nariz, né, que ele vai até o estômago ali, né? Então seria um canal direto para fazer a alimentação. O que tira o estímulo da musculatura, né? O bebê acaba não fazendo a força, não estimula a musculatura para poder fazer a sucção, que seria o normal se fosse através de outro meio, né? Como a madeira ou no peito mesmo, né? Perfeito. Porque às vezes você vai tentar oferecer a mama ou uma mamadeira para o bebê com fissura, ele não vai conseguir fazer o mesmo mecanismo, a mesma sucção do que um bebê sem a fissura. Porém, ele consegue se adaptar, né? Então, ele não consegue impor pressão negativa interoral, porque está comunicando ali o nariz com a boca, né? Quando o palato Independente é da fissura, né? independente da fissura, desde que acometa o palato, né? Se a fissura é só de lábio, é mais fácil, a criança consegue colocar essa pressão dentro da boca. Mas se não, né, se existe essa comunicação entre a cavidade oral e nasal, fica mais difícil, mas a criança se adapta e muitas vezes ela faz, por exemplo, o amassamento do bico ao invés da sucção, né? Então, por isso que a gente fala em adaptações, né? E que podem ser facilmente implementadas se o profissional conduzindo ali ou ajudando é experiente na área. E tem a diferença do bico também para recém-nascido com fissura, não tem? Existem bicos especiais, mas de uma forma geral a gente não indica bicos especiais, a gente indica bicos macios. A gente fala que é o que é melhor a criança se adaptar, né? Então tem que testar mesmo. Isso, a regra geral é bico macio, furo intermediário, nem muito aberto, nem muito apertadinho, para que você precisa apertar para sair o leite, né? Então, são regras, assim, bem gerais. E a criança com a fissura isolada acaba conseguindo ter uma boa evolução, né? Claro que daí, se for uma fissura sindrômica ou a criança tiver alguma outra comorbidade, aí pode ser, sim, necessário o uso de sonda, outros recursos, né? Que aí a criança seja poupada desse esforço ou desse risco, né? De repente, o leite ir para o caminho errado, né? Que a gente fala Sim. que é aspiração, disfagia, né? Mas, de um modo geral, eu acho que dá para conduzir bem a fissura E isolada. tem algum problema o bebê chegar com a sonda? Tem alguma transição para fazer isso? Quando o bebê chega num centro de fissura, né, no serviço com a sonda e é notado que ele tem um potencial para se alimentar pela boca, vai devagar sendo feita essa transição, né? Mas existem alguns casos que precisam mesmo e aí é um pouco mais a longo prazo. Devagar que você fala, tira a sonda e põe, tira, tenta com a mamadeira, por exemplo, e depois passa a sonda de novo se não conseguir? Isso, aí vai sendo feito todo um trabalho para que ele tenha a possibilidade de receber pela boca um volume suficiente para se nutrir e só então vai se pensar em tirar a sonda. Daí vai de acordo com o volume que está conseguindo fazer sozinho, né? É porque se você tira a sonda e a criança ainda não consegue ingerir o suficiente para se nutrir, aí ela vai ficar com déficit, né, nutricional. Vê se não está quente só. Tá um pouquinho. Você sabe que a gente conversou esses dias com os pais da Maria Cecília, né? Num outro podcast aqui, numa conversa, que tem um lado dos pais também, né? Que é muito legal a experiência de cada um fez um caminho, né? E acho que todo pai de paciente com fissura tem uma história linda por trás, assim, de amor, de dedicação e de cuidado até chegar na minha parte, por exemplo. Quando eles já chegam comigo com enxerto, a criança já está na escola, já está brincando, já se desenvolveu, já tem muita coisa ali, já aconteceu muita coisa no passado com essa família, né? E eu perguntei para a mãe da Maria Cecília e ela falou assim, eu não descobri antes, não saiu no exame, né, no ultrassom, durante o pré-natal, e só descobriu na hora. E ela fala que não gostaria de ter sabido, ter tido a notícia antes. E eu sempre achei que para as mães seria melhor saber antes para se preparar. Sim, para nascer já com alguém de referência perto, ter conversado com alguém, saber o que é a fissura, saber o tratamento que às vezes o nenê vai passar. É lógico que cada fissura vai ter uma sequência ali, né? Tem uma sequência básica, um protocolo já bem definido disso, mas eu falo assim, às vezes, a mesma fissura vai causar problemas diferentes durante a vida, né? Durante o desenvolvimento da face. E a mãe dela falou que não gostaria de saber antes e por ela não saberia, não deixaria sempre para saber depois. Eu tinha totalmente a ideia contrária, né, disso. Você não acha que é mais fácil saber antes?
Eu achei curioso esse relato. Acho que coloca a gente para pensar. Talvez entre naquelas variações entre preferências individuais, de que tem pais, inclusive, que não desejam saber o sexo antes, né? É. Não sei se por isso. Mas achei curioso, né? De um modo geral, as pessoas acabam se beneficiando Porque eu dessa. ainda brinquei com ela, falei assim, não estamos falando de pintar o quarto de azul ou de rosa, né? Sim. Sim, que isso é fácil de trocar, né? Tô falando assim, de saber o cuidado que vai ter um bebê que vai sair do hospital, às vezes vai para casa, às vezes um bebê que vai precisar ficar internado, vai uns dias a mais na gestação, na internação, e, e cuidados diferentes para fazer a amamentação, né? Sim, Então, às vezes, dependendo do lugar que nasce, eu sei que é um Deus nos acuda ali, né? Não sim, tem... sim. Fica todo mundo desesperado, né? Se não tem alguém acostumado ali na É hora. verdade. Talvez ela tenha tido também uma boa adaptação espontânea, Não, e né? ela fala que não teve nada. Então, Não teve nada. por isso, Não então. teve nada, assim. Foi a primeira que nasceu, a É, primeira na cidade, ninguém sabia nada. olha, interessante. E daí eu Interessante. falei, tá bom, vamos perguntar para outras mães para saber. Aí as mães que nos ajudem aí a falar o que preferem saber. É que hoje, como os exames pré-natais, os exames de imagem terem melhorado muito, Uhum. é muito difícil nascer sem saber alguma coisa de malformação do Isso. neném. É muito difícil, né? Sim, se for Aumentou bem muito, feito, né? aumentou, mas uma limitação que a gente ainda tem é porque na parte da fono muda muito se o palato está envolvido ou não, né? Então, e isso muitas vezes a gente não consegue ter esse esclarecimento. Então, a fissura de lábio é muito visível no ultrassom, mas a de palato não. Então, a gente lida com possibilidades quando vai orientar na gestação ainda. Então, sobre a parte de fala também, uma das coisas que, é claro, né, como eu disse, a amamentação, a alimentação acaba sendo uma preocupação bem imediata, e a fala logo na sequência também, os pais já se alertam para isso, e tem muito aquela, eu diria um mito, né, de que o fissurado é fanhoso. Então, nasceu com a fissura, vai ter problema de fala, nasceu com fissura, vai fazer fono durante longos anos. Isso não é verdade, né? Então, a gente lida aí com uma porcentagem de crianças, de pacientes que fazem tratamento e que acabam ficando com distúrbio de fala, que precisa de tratamento específico e que, se for bem conduzido, não é para ser durante toda a vida, Mas não né? quer dizer que as cirurgias primárias podem causar problema na fala? Não, Nem não, sempre isso. não que elas causem o problema, mas elas podem ter resultados insuficientes, elas podem ter insucesso, podem ter complicações, como toda cirurgia, e isso impactar no Eu falo resultado de porque, fala, né? por exemplo, assim, na área da cirurgia, e da ortodontia, por exemplo, é quase certo que o paciente que faz o palato vai precisar de algum momento fazer a expansão da maxila para corrigir a largura, o transversal, a distância transversal da maxila, porque esse fechamento restringe o crescimento transversal. Perfeito. Então, isso vai, a gente já sabe que, é lógico, ninguém vai deixar o paciente aberto, o Uhum, palato aberto até a troca dos dentes, até terminar de crescer, porque isso é muito ruim para a fala, né, para o uhum, desenvolvimento da criança. Mas a gente sabe que vai ter que contar com um processo de tratamento ali de uso de aparelho, de expansor, ativação, uso uhum. da contenção depois, para poder corrigir isso. Sim, Então, já é perfeito, esperado. perfeito. É uma população que eu diria que é de risco para problemas de fala, mas não, ao longo dos anos tem se melhorado as técnicas de cirurgias primárias, que são aquelas que fecham a fissura. Então, nós temos tido índices bons de fala normal, digamos assim, né? De ressonância de fala adequada, como a nossa. Então, isso já acaba trazendo uma mudança de paradigma, né? E a gente tenta orientar isso quando o bebê chega para nós. Então, é uma criança que tem, por exemplo, fissura de lábio e palato, tem uma comunicação entre o nariz e a boca, mas tem um potencial como falante, tem um potencial de bom desenvolvimento de linguagem, que, se for feito o tratamento na época correta e bem conduzido, a gente tem muito maior chance de ter uma criança que fala bem do que fala mal, né? É claro que aí tem essa porcentagem aqui na literatura hoje em torno de uns 20% que acaba tendo problema na fala e precisa tratar. Mas uma outra parte nem trata, né? A gente atua na prevenção, a fono hoje atua antes das cirurgias primárias, e aí acompanhando o resultado e conduzindo a partir do fechamento da fissura, né? Porque, e aí essa questão da amamentação, voltando nisso, é importante para o bebê conseguir chegar no fechamento do lábio, né? Isso, Porque ele tem que estar se alimentando bem para poder isso, marcar a primeira cirurgia, né? isso. Esse é um ponto super importante que você falou, porque uma das coisas um dos fatores que vão predizer, né, que tem a ver com o resultado de fala é justamente a cirurgia na época correta. Então, se eu consigo operar
a criança tem fissura de lábio e palato. Se eu consigo operar o lábio na época certa, porque essa criança foi bem nutrida, porque ela está com boa saúde, isso já me coloca no caminho de que ela também vai conseguir fechar o palato na época correta, que é por volta dos 12 meses. E isso, sim, tem muita coisa também já, muita pesquisa nessa área de que é um fator muito importante. Então, questão de meses. Então, às vezes a criança, não consegui operar com 12 meses, vou operar com 13, ok. Vou operar com 14, ok. Só que se você começa a ganhar meses nesse período crítico de aquisição e desenvolvimento de linguagem, para aquela criança, um mês para um bebê não é o mesmo que um mês para mim e para você, né? É um período muito crítico, a criança está crescendo, está se desenvolvendo. Então, isso pode ter impacto no resultado de fala, mesmo que seja poucos meses. Então, a gente tem já... inclusive uma pesquisa que foi o Centrinho participou, um estudo multicêntrico internacional com vários centros e foi provado que a cirurgia de palato um pouquinho mais cedo beneficia a fala, né? Então, se você comparar o bebê, né, quando ele começa ali balbuciar, produzir aqueles sonzinhos, as vogais, o mamar, se você comparar, fizer um estudo a fundo, você filmar e contabilizar o quanto aquele bebê sem fissura emite, comparar com o bebê com fissura, já existe diferença daí. Do balbucio, né? Então, todo esse mapeamento... Que seria o começo da fala, né? O começo da fala, isso. Da fala, ele acontece diferente no bebê com fissura, né? E é por isso que eu preciso diferente em tempo, atrasado, você fala? Em tempo, em qualidade e em quantidade. Tá. Então, ele fala letras diferentes, letras mais nasais, ele fala menos, ele produz menos sons. E se eu não fizer a cirurgia na época correta, eu estou postergando toda essa alteração do desenvolvimento da fala e linguagem, né? Então, por isso a gente insiste muito na importância da cirurgia na época correta. Então, por isso que a gente fala também da equipe, né? É toda uma engrenagem que tem que funcionar para que a criança se alimente bem, para que ela tenha saúde, para que ela ganhe peso, que ela opere na época certa. E aí a gente começa a entrar numa sequência de sucesso, né? Porque é uma cirurgia eletiva, né? A gente fala, a cirurgia tanto do palato quanto do lábio é uma cirurgia eletiva, que ela tem urgência para o paciente, mas ela não é feita se o paciente está gripado, se o nenê está gripado, se o nenê tá desnutrido, tem várias coisas ali que tira o paciente de condição. Então, tem tudo isso em volta, né? Isso, eu não quero desesperar as mães que eventualmente tem uma criança que tomou uma vacina, tomou um antibiótico e não ganhou peso. Porém, é importante saber isso, né? Porque isso acaba sendo definitivo, assim, né? Para o resultado depois que essa pessoa vai levar para a vida, né? E então, a gente insiste muito nesses cuidados. E aí, eu voltando um pouquinho na atuação fono, então a gente atua lá no comecinho, alimentação, aí nos primeiros meses de vida, até 6 meses de preferência, é importante uma consulta com a fono para focar na questão da fala mesmo, né? E aí a gente vai falar... Já vê isso, né? Já vê isso, já fala tudo isso que nós estamos conversando e ensina a família a fazer alguns exercícios, inclusive. E também não é qualquer fono, né? Não. Você tem que ser uma fono especializada. Tem, né? Sim. Que é, como que chama? Motricidade oral, não é isso? Também. Eu diria, a rigor, a área de fissura está dentro da sub-área motricidade orofacial, né, que é da fono, porém, acaba sendo um universo muito particular mesmo. Eu acho que... Eu falo assim para os pais procurarem na cidade, às vezes, ou falar com a gente também para poder indicar, né? Que acho que hoje você tem quem indicar no Brasil todo, né? Tem, eu acho que depois que eu comecei a ter bastante contato com os centros, né, brasileiros, até por meio da Smile Train, que é a ONG que é a nossa parceira também, eu comecei a ter referências, né, em vários locais, e aí isso facilita, né, porque acaba sendo muito específico dentro do específico. Então, não adianta só ser uma especialista em motricidade orofacial, mas não conhecer fissura. Isso, exato. E isso pode ser online ou sempre presencial nessa primeira etapa? Eu falo que essa primeira etapa, inclusive eu faço, dá para ser online, né? Tá. Tirando quando há necessidade de se avaliar a alimentação, a deglutição. Aí tem que ser presencial. Porém, essas orientações nos primeiros meses em relação à fala, ao potencial da criança, aos exercícios que podem ser feitos, eles são totalmente focados na família. Então, funciona bem, sim, uma consulta online. Tá. Depois a gente vai deixar o seu contato aqui também para poder o pessoal procurar, ou se alguém mandar mensagem, alguma coisa, eu te encaminho isso. Porque é muito, muito importante saber. E essas orientações, eu vejo assim, muitos pacientes procuram e falam assim, não acho nada, eu acho coisa perdida, porque é vago, assim, não tem uma linha junta, assim, de tudo. Ele fala assim, eu queria um resumo do que eu precisava seguir. Porque a maioria... eu vejo assim, às vezes acontece isso comigo, eles se afeiçoam ao meu atendimento
e tudo vem falar. Então, tudo que a gente fala ou indica, eles vão atrás de ver, sabe, de fazer. Porque os pais nunca... É difícil um pai que não tenta fazer alguma coisa pelo filho. Sim, e é importante É isso, ao eles têm contrário, né? isso, se eles depositam a confiança no profissional, e aí eles vão fazer o que aquele profissional indica. É, Isso é um fato, né? isso acaba, acaba acontecendo e voltando. É, você tem muita orientação de tese também, participa de muito trabalho, né? Acho que isso faz a diferença ali no hospital, né? Eu Pra, acho que o hospital, né, é um hospital que tem muito, é primordialmente de assistência, mas se faz uma assistência vinculada ao ensino e pesquisa, e isso nos coloca num patamar bastante diferenciado, né? E como um centro grande, tanto no Brasil quanto comparado com todos os centros, eu diria, mundiais, então tem um volume grande de pacientes, uma experiência grande da equipe, e isso é muito valioso, né? Então, se a gente não transportar isso para a ciência, para a pesquisa, é uma grande perda, né? Para a população como um todo, né? Científica, população geral. Então, eu acho que essa é uma associação muito produtiva. Então, eu diria que o hospital como um todo tem se dedicado a isso, né? Tem crescido, né, em todas as áreas. Então, e é muito legal poder participar, assim. Então, muitas vezes a gente começa ali com alunas de residência, recém-formadas e que se identificam com a área, depois acabam seguindo no caminho aí do mestrado, do doutorado, trabalhando nessa área. Isso traz muitos avanços importantes, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar de vários trabalhos assim. é, na verdade, o que eu acho que vocês fazem que é o mais legal é de criar protocolos, né? Para poder ser Isso. transferido para outros lugares. Acho que isso é o maior ouro ali que vocês colhem ali, né? De conseguir fazer trabalhos que atuam na clínica do paciente, assim, tem um valor prático, né? De ser usado e que pode ser transferido para outros centros, né? Isso. Então, assim, né, a gente, como fono, vai ali, trabalha com esse bebê, tenta prevenir os problemas, depois ele faz as cirurgias e a gente começa a avaliar o resultado destas cirurgias. Então, um dos principais indicadores de que se a cirurgia do palato ou palatoplastia deu certo, se ela ficou funcional, é justamente a fala, né? Então, aí a gente vai, tem um protocolo de avaliação a partir de uma certa idade, que a gente consegue geralmente a partir dos 2 aninhos, que a criança já fala um pouquinho, e a gente consegue determinar, então, se a cirurgia está boa, está suficiente para a criança ter uma boa fala. Só que não adianta só a gente pegar e falar, ah, tá bom, né? A gente precisa também documentar. Então, nós temos hoje protocolos de gravação de fala, né? Que nós estamos tentando padronizar em todos os centros do Brasil. Para quê? Para que no segundo momento nós tenhamos parâmetros de comparação entre cirurgias técnicas, protocolos, para a gente poder entender qual funciona melhor até, né? Então, será que é melhor fechar o lábio junto com o palato anterior? Ou só o lábio, depois fechar o palato como um todo? Então, existem algumas questões ainda que não estão muito... É, caso de fissura transforame bilateral, Uhum, se faz um lado, se faz os dois juntos, né? isso. Tem algumas coisas. Existe essas diferenças entre os centros do Brasil, entre os centros de fora, então acaba que também tem preferência de cirurgião, que eu acho que também deve ser respeitada, mas os centros precisam ter seus protocolos, né? E acho que nisso a fonoaudiologia contribui também ao trazer essas informações, né, do que exatamente nós estamos Apresenta de alcançando de resultado, né? resultados, para que junto com o resultado de crescimento facial e de estética, a gente possa falar, olha, este protocolo está sendo bom, Mesmo que né? retrospectivo, né? Isso, É, retrospectiva acaba sendo nesse sentido, é. né? E aí, como que nós vamos saber se é bom ou não? Comparando com quem mais trata a fissura. Então, Com o que já aconteceu, o que né? já aconteceu e com os outros centros, então a gente tem tentado implementar esse protocolo de gravação único, né? Então, nesse sentido que você falou, da gente poder ter protocolos únicos, comparação entre os centros, então a gente tem muito a caminhar nesse sentido ainda. E a questão da piora da fala, tem algum envolvimento se em fissura pós-forame ou transforame, assim, tem alguma diferença muito grande Não, do que vai acontecer? não tem. É curioso porque, às vezes, a família chega com uma criança que tem uma fissura só de palato, e às vezes é só uma fissura incompleta, né? Pega só o palato mole, por exemplo. E a família tem uma impressão de que, é uma fissurinha pequena, né? Vai só fechar e vai ficar tudo bem. Pode ser que sim, mas a extensão da fissura ela não prediz o resultado de fala, isso é com certeza, né? Então, assim, não é porque a fissura é bilateral e você olha e você já vê aquela extensão toda, ou unilateral e pegando lábio e palato, ou só de palato, não é por um motivo ou outro que vai ter uma fala melhor ou pior.
Claro que cada tipo de fissura tem algumas particularidades. Então, por exemplo, a gente vê que a bilateral às vezes fica aquela aberturinha ali na frente, atrás da pré-maxila, e acaba a criança levando a língua ali, adquirindo algumas distorções. A Hábitos fissura... de fazer barulho de passar o ar pela Isso, boca, né? Da boca pro isso. nariz. Então, tem algumas particularidades, né, de cada fissura, mas, de um modo geral, não dá para dizer que pelo tipo de fissura tem mais ou menos chance de falar bem. Você sabe que esse barulhinho que os pacientes aprendem a fazer, tanto eles fazem para tirar a secreção que às vezes fica saliva mesmo Isso. da boca, entre a boca e o nariz. Quando eles vêm para operar, às vezes já aconteceu de eu não reparar na avaliação, o paciente não ter feito barulho. Quando vem para operar um bilateral, na maioria das vezes, ele está acostumado a fazer esse barulho. Eu escuto ele fazer do nada, assim, eu escuto, já sei que é o barulhinho que ele fez aqui, eu não sei reproduzir. Eu Mas tem um sei. barulho Você não consegue da porque boca você pro não nariz, tem é. a comunicação. E Mas daí a eu gente falo, fala... você consegue não fazer mais isso depois da cirurgia? Porque pode abrir o ponto, né? Isso. Pode abrir o fechamento da fista. Mesmo que a gente faça isso interposto em 2 planos, com enxerto no meio, às vezes eu falo, nunca mais faz isso, agora você não vai mais precisar. Nem tenta fazer. Que bom, ótimo que você fala isso, mas a gente nota. E às vezes a mãe fala assim, nem percebi agora que você falou, eu vi, ele faz sempre isso. Depois do almoço, ou depois que escova o dente. Daí, às vezes, porque acostuma, né? Isso, e aí e tem também as fístulas, não necessariamente nos casos bilaterais, né? Mas existe uma prevalência de fístula, que nada mais é que a aberturinha ali de um pontinho ou de uma porção do palato, né? E aí permanece, então, uma comunicação parcial ainda entre a boca e o nariz. E aí, eu diria que quase que na totalidade precisa ser corrigido com uma nova cirurgia, né? É. E a gente tenta muito fazer esse fechamento da fístula anterior, do palato anterior, junto com o enxerto, né? Quando eu vejo que é possível, para evitar de mais uma cirurgia ali no meio do preparo do paciente, né? A gente espera a expansão acontecer da maxila, corrigir o transversal, ó, agora o tamanho está certo, está correto. Daí a gente avalia nessa hora se indica uma fístula antes ou se dá para fechar no enxerto. Isso é bem legal de saber, porque assim, se o cirurgião, às vezes o plástico vê, ele pode querer operar sem saber que precisa expandir, daí pode se perder a cirurgia. E se faz antes e dá para fazer depois, também faz uma cirurgia sem precisar. Então, nesse ponto é legal o ortodontista indicar para o cirurgião depois da expansão. Perfeito. Depois de corrigido. Então, eu Nossa. tento ver isso daí. Para quem eu indico, eu falo, ó, faz a expansão, coloca a contenção e daí a gente conversa para saber se vai precisar, né? Não, e é mais um exemplo aí clássico, eu diria, da importância da equipe estar alinhada, né? Da equipe estar integrada e se conversar para poder trazer o melhor para esse paciente, porque senão vai, opera, reopera e às vezes você não alcança o melhor resultado. E eu não falo assim, eu gosto de ser dono do paciente, porque ninguém é dono, né? Mas eu gosto de estar participando das coisas. Assim, aconteceu ontem, por exemplo. A mãe escutou a vida inteira que ia fazer enxerto e implante na área da fissura no final. Então, ela chegou ontem, foi ontem ainda, chegou ontem sem aparelho, com uma contenção com dente, achando que ia fazer o enxerto e fazer o implante depois de 6 meses. Daí eu olhei e falei assim, ó, já usou o aparelho sem ter feito enxerto, então reabsorveu, perdeu a laminadura dos dentes ali adjacente à fissura. Porque não pode movimentar os dentes perto da fissura sem ter feito enxerto. Então, um ponto. Daí, então, esse dente perdeu a inserção, já perdeu a altura hábil para deixar o enxerto legal. Daí disso, o espaço que ficou, que o ortodontista deixou, ele pensou em alguma coisa, mas eu não sei o que, é grande para 2, pequeno para 3 dentes. Nossa. Daí eu falei, ó, não tem mais indicação agora, tem que ser prótese para poder dividir o espaço. E a prótese falou, não, dá para resolver, ficou legal, fizeram o enceramento e daí conseguem fazer. Mas assim, para eu justificar para a mãe que escutou a vida inteira, falei, a senhora escutou a vida inteira e não veio aqui passar com a gente. Difícil. É duro você conversar isso. Mas como ela falou, você, ela falou, mas não faz, não tem condição. Se achar alguém que vai fazer, vai acontecer isso e vai terminar com a mesma prótese. Então tem coisa que a prática clínica traz isso pra gente. Isso. Você bate o olho e fala assim, ó, não tá legal. Por isso que eu te falei, na área da fono também, a fono tem que saber fissura, tem que atender fissurado, porque é um outro olhar, né? Coisas desse tipo acontecem também, né? A gente percebe ruim. que um distúrbio de... Porque o distúrbio de fala não é tudo igual, então tem você como cirurgião, né? Bucomaxilo, que trabalha... A gente vai chegar na parte mais crítica da minha vida, que é o pré-ortognático. Sim, tá? sim. Vamos chegar lá, vamos evoluir. Sim. Que eu acho que você vai me ajudar muito nisso aí, ajudar eu não, ajudar os pacientes a conseguirem encarar junto comigo, né? Mas e daí eu vejo assim, para quem não entendeu o que a gente falou da fissura, a fissura ela pode pegar do começo do lábio até o fim do céu da boca, ali no palato mole, então, e ela pode parar no meio ou ser inteira. Então, às vezes a gente tá falando assim, o paciente tem fissura, ele pode ter só o lábio ou só a parte do palato mole. Então, são extremos ali que o ter a fissura vai mudar muito
o tipo da fissura vai mudar muito o diagnóstico do que vai fazer, né? Então, cada caso tem um caso. E eu acho que os mais difíceis para a gente sempre, hoje, né? Assim, tem assim, o síndrome que a gente não fala, porque cada síndrome praticamente tem um planejamento separado, né? Bem individual. Então, mas eu vejo que hoje os transforames bilaterais são os mais difíceis para a gente, porque acabam tendo mais chance de hipertognática, podem ter chance de reposicionamento da pré-maxila no meio do crescimento e são mais difíceis no sentido de suporte do nariz e tudo isso quanto à estética, né? Então, são os pacientes que são os maiores desafios que a gente passa para reabilitar, para entregar um final legal para o paciente ali, porque todo mundo espera terminar bem, né? Assim, a gente tenta fazer de tudo para entregar isso também, né, Mi? Sim, sem dúvida. Sim. Para falar. É claro que a questão da voz, assim, a voz, a face, hoje em dia com rede social, com todas essas coisas que a gente tem hoje, ninguém aceita não ter mais, né? Ontem ainda avaliei um paciente que não sai de casa, não trabalha, mas a mãe, assim, a avó que cuida, falou, ele é muito preocupado com a estética, ele olha no espelho e fala que quer operar. Eu falo, mas ele não entende o que está se passando, sabe? Ele não tem um entendimento legal. Ah, mas ele reclama muito do queixo, minha vizinha reclama que ele tem um queixo grande, nem era, a parte de cima que é para trás. Mas você vai falar com o paciente, assim, não escova o dente, não tem indicação de tratamento. Então, tem esse outro lado ainda do... A gente pensando no ideal, daí você fala, não, o paciente não coopera, nem o básico de escovar o dente ele consegue, como que eu vou indicar fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, por aparelho fixo? Sim. Coisas que às vezes são básicas que a gente tem que pôr na balança e compensa essa indicação. São muitas variáveis e dentro delas também a questão da expectativa do paciente, né, do que ele deseja. Nem sempre o que ele deseja ele consegue ser específico e pontual, porque às vezes ele tem uma visão um pouco distorcida, né, como você mesmo falou, não era uma questão de ser o queixo maior, mas da maxila menor. E eu acabei de voltar agora do congresso americano de fissura, né, e então teve algumas mesas lá que eu achei interessante, focando na fala, né, claro, minha área, mas foi falado muito assim. Então, olha, chegou lá um adolescente, um jovem, que tinha um distúrbio de fala importante, mas ele trabalhava com games e ele ficava muito no computador, muito sozinho, e para ele estava tudo bem ter aquele padrão de fala e a gente trataria, era uma fala significativamente alterada, né? E aí isso gerou um debate, porque o quanto, de repente, a escolha da profissão também não teve a ver com as condições da fala, entende? Então, talvez, se ele tivesse uma boa comunicação, as pessoas entendessem o que ele falava, talvez ele não tivesse ido para esse lado. Ou talvez tivesse também, né? Claro que a gente vai respeitar a decisão do paciente, ninguém vai tratar, operar ou impor uma terapia para quem não deseja. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso, né? Na hora de indicar, né? E na hora de escolher o que vai fazer da vida também, né? Isso, claro, né? Então, eu achei um assunto complexo, entende? O que veio primeiro, né? Ele querer... Ele buscou uma profissão porque não falava bem ou ele não falava bem? Exato, né? Eu acho que isso é interessante a gente pensar. E a questão da correção, porque assim, é muito importante na escola, que muitos reclamam pra gente, assim, que às vezes a criança não quer ir na escola porque ninguém entende, todo mundo fica pedindo para repetir o que fala. Porque uma coisa que eu já vi, de estar no Centrinho fazer muito tempo já, acho que você também, não importa o quão bom ou ruim o paciente fala, você entende. Você já aprendeu? Sim. Porque, assim, é muito chato eu estar fazendo uma consulta e o paciente fala, tem uma voz anasalada, tem alguma dificuldade, você fica, o quê? Repete, por favor. O paciente cansa, tem paciente que não tem paciência com isso. Então, a gente aprende a escutar errado e responder certo, vamos falar assim. Isso. Então, eu vejo que isso... Quando que é a hora de falar assim, ó, tá na hora de procurar ajuda, assim? Você acha que eles têm que... Porque, às vezes, os pais também deve acontecer isso, de entender o que o filho fala, mesmo falando errado, mas vai pra escola, todo mundo fica tirando sarro da voz, ou não entende o que a criança fala, às vezes ela se isola, acaba se isolando também ali na hora de fazer amiguinho, de se enturmar. Então, acho que você acha que esse período de começo de escola já tem que ter um preparo antes de entrar? Sim. Eu acho assim, ó, a criança, do ponto de vista da fala, você vai sempre tratar, né? O adulto já é um pouco diferente, mas você sempre vai tratar, vai tentar trazer a melhor condição de fala. Porém, essa criança, eventualmente, que está num processo de reabilitação, ela vai encarar dificuldades, eventualmente um bullying, né? Então, por isso que a gente tem também uma psicóloga
algumas psicólogas, né, como parte da nossa equipe, e elas precisam dar recurso para essa criança saber como se posicionar. Então, amiguinho chamou de fanhoso, não entendi o que você falou, fala de novo, não quero falar com você. Como a criança age? Ela precisa saber como agir, né? Porque muitas vezes a reabilitação da fala, ela não acontece rapidamente, é um processo. Então, isso é muito importante também saber como lidar. Mas o tratar, né, o estar dando uma boa condição de fala, para mim, ele é universal, né? Aí nós começamos a entrar naquilo que eu falei do congresso, de ponderar a partir do momento que esse paciente ele vai ter autonomia, né? Ou a necessidade por alguma função que ele vai, tanto na escola quanto no trabalho, ou alguma coisa que ele vai ter que fazer, né? Sim. E assim, eu tenho Posso contar uma historinha rápida? Claro, o que você quiser, o Tem tempo é uma seu. paciente, né? Você está falando faz tempo que a gente está no centrinho, né? De fato. Inclusive, a primeira paciente que eu tratei com fonoterapia intensiva, que é aquela que o paciente Fica a fica em semana Bauru, aqui, né, no caso, ela ficou um mês e depois ela ficava um mês por ano, é né? quando o paciente conhece o Vitória Régio, o Isso, o zoológico, o lanche Zoobosque. Bauru, que ele pega para o Bauru Shopping. Exatamente. E aí, até falo o nome dela porque ela já é da família, praticamente, a Letícia. Foi a primeira paciente que eu tratei, né, junto com uma equipe, claro. E ela chegou pequenininha, ela tinha 6 anos e um distúrbio de fala muito importante. A fissura dela era só no palato. Então, se você olhasse para ela, você não percebia nada, não imaginava que ela tinha fissura, né? E aí, quando ela começava a falar, muitas vezes as pessoas ficavam surpresas de escutar uma voz que chamava muita atenção, né? E não se entendia. Então a gente trouxe ela para tratar, né? E ficou aqui muito tempo tratando, precisou usar um período de prótese de palato, precisou fazer nova cirurgia e ela acabou ficando reabilitada. Mas o que eu queria falar é que quando ela começou a ter um bom padrão de fala, ainda criança, a mãe dela chegou, e falou assim: Olha, depois de um tempo de terapia, eu acho que eu não conhecia a minha filha, porque hoje eu vejo que a Letícia, ela tem perfil de liderança, ela é uma líder. Ela fala, ela conduz atividades, ela propõe coisas e as amigas dela sempre vão atrás e tudo. Só que ela não conseguia exercer uma parte da personalidade dela porque ela não era compreendida. E a mãe falou isso entre lágrimas, assim. Então, isso foi muito forte para mim, inclusive de pensar que muitas vezes a pessoa faz escolhas de vida baseado no que ela tem ou no que ela não tem, né? Então, se ela não tem uma boa comunicação, igual esse menino do game, será que ele escolheu esse caminho por Hum. quê, né? E aí a mãe veio falar isso, que agora eu tô conhecendo uma outra filha que eu não conhecia antes, né? Então, isso daí foi muito forte para mim. E eu acho que nessa época ainda que eu entrei, eu era ainda mais imatura e gostava de trabalhar, sempre gostei de trabalhar com fissura, mas eu acho que isso tudo foi desenvolvendo em mim também, até essa valorização, né, da profissão e tudo. E hoje a Letícia tá já com, acho que 19 anos, 18, fazendo medicina, super bem, normal, voz normal. Acho que ninguém olha para Zerou. ela hoje e fala que ela teve esse histórico todo, ela conta se ela quiser. E tá super bem reabilitada, mas houve um caminho, né? Então ela caiu naquela porcentagem que eu falei de uns 20%, que teve a cirurgia na época correta, porém o resultado não foi bom. Isso é multifatorial. E aí ela precisou de um processo de E daí, reabilitação. por exemplo, né, essa época dela que você fala, ela devia ter uns 6 anos, assim, quando começou? Começou com isso, Que é intensiva. Até porque eu acho que essa terapia intensiva, de certa forma, se protocolou aqui em Bauru, né? Isso, De isso. fazer o paciente ficar aqui direto, manhã e tarde, todo dia, né? Isso, é. Porque é uma reabilitação turbo, vamos falar assim, né? Isso, O paciente exato. fica imerso ali no hospital. Isso. Mas eu falo assim, quando é a hora de falar assim, então é terapia intensiva ou vai para prótese, por exemplo? É, Ou é tudo junto? não, é assim, ó, o tratamento por terapia ou tratamento físico, seja prótese, seja Ah, cirurgia, ele... porque tem essas três opções nessa hora, né? Nessa Isso, hora a voz não tá isso. legal, já fez o palato na idade correta, vamos falar assim. Uhum, uhum, Independente da fissura, vamos falar, mas precisa melhorar a voz. uhum. Como que daí que hora que avalia se é cirurgia, prótese ou a terapia? Perfeito, ótima pergunta essa. Quando a gente faz aquela primeira avaliação depois da cirurgia e já acende a luzinha de que tem alguma coisa ali que não tá legal, aí a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Então, não tá falando bem por quê? Porque tá escapando ar pelo nariz, ou porque não tá articulando as letrinhas direito, ou uma combinação de coisas,
ou de repente é uma questão do desenvolvimento de linguagem que qualquer criança pode ter também, Assim, independente da fissura. contando que está escutando 100% também, né? Que tá Isso, normal, né? isso. Então, o fonoaudiólogo é o único profissional habilitado a fazer esse tipo de diagnóstico diferencial entre os diferentes tipos de problemas de fala. Muitas vezes a gente faz avaliação clínica, que é, digamos assim, o padrão ouro, mas às vezes a gente precisa de exames. Então, às vezes eu não consigo decidir só com uma avaliação de fala se Só aquele você e o palato tá paciente ali, curto. né? Então, realmente, olha, tá fanhoso, tá escapando ar pelo nariz, o cirurgião precisa ir lá e operar de novo esse palato para tentar deixar ele mais longo, E normalmente isso a mãe já né? sabe, né? Que não tá falando direito, né? Que a mãe já viu Isso, em casa, assim. Que tem sim. problema, a mãe já viu, os pais já viram, né? Eles trazem esse É. relato, mas eles não têm condições de saber o O que é? motivo, É. né? Então, por quê? Se é porque o palato ficou bom, mas a criança não sabe usar a estrutura que ela tem e a fono tem que ensinar, ou, de fato, a estrutura não tá boa e não tem o que fazer, e aí eu preciso reoperar. Então, essa decisão, às vezes eu não consigo já com 2 aninhos fazer. Então, às vezes a gente vai conduzindo com a fono para poder conhecer melhor essa criança, para daí preparar para um exame, que às vezes o exame de naso, por exemplo, é um exame mais chatinho, que a criança Sim. tem que colaborar. Que é Esses um, eu não que é um, consigo, é né? um vídeo, né? Que é colocado no nariz, que vai, Isso, filma toda a parte interna até o palato mole, né? isso. Esse exame também às vezes gera algumas dúvidas, porque ele é utilizado com outras finalidades também. Então, às vezes a gente fala, precisa fazer o exame de naso. Ele já fez. Mas às vezes faz com o otorrino para ver o nariz, por É, no exemplo, que né? era outra finalidade, Outra né? finalidade, a gente precisa ver aquela região específica em que o palato, o céu da boca, encosta lá atrás da garganta e E ver, vocês né? acompanham esse exame para poder fazer os testes ali na hora também, né? Isso, exatamente. E não adianta só o médico ir lá, colocar, olhar e tchau. Tem que fazer os exercícios, os movimentos específicos para a gente saber se está funcionando ou não e o que falta. Isso para mim, hoje até entendo assim, mas ainda acho que o fono devia fazer, sabia? Porque vocês não podem fazer o exame, né, praticamente, né? Vocês acompanham, mas tem que ter um cirurgião junto, né? Faz com o cirurgião, com o otorrino, mas o olhar do fonoaudiólogo, ele é decisivo. Então, se fizer, a não ser que seja um cirurgião que tem muita experiência com É. fissura, então aí ele consegue ter Não, esse mas olhar. pelo que eu vejo sempre ali, do que eu já acompanhei, sempre é a fono que indica a cirurgia, vamos falar assim, indica ou não indica, né? Isso, acaba sendo um processo decisório ali de discussão, mas a fono participa muito disso, porque a gente tem condições de falar, olha, dá para essa criança fazer terapia e ser reabilitada, ou não dá. E por que que eu falo isso? Você sabe muito bem que isso também é um comércio, né? E se às vezes não tem esse protocolo de decidir, pode-se indicar a cirurgia e realizar a cirurgia sem precisar. Sim. Porque, assim, você dá um diagnóstico e fala, e os pais procuram várias opiniões, até chegar alguém e falar assim, não, eu opero. Porque quem opera, opera, quem faz fono faz terapia, né? Então, cada um vai tentar puxar o resultado com o seu instrumento de trabalho, né? Isso. Por isso que é importante esse conjunto avaliando junto todos os pacientes, né? Sim, perfeita observação. Eu acho que eu tenho muita sorte, assim. Eu trabalho com excelentes cirurgiões, né, que tem esse respeito pelas outras áreas, que tem esse olhar, né, de querer o melhor para o paciente e respeitar, né, o que a gente acaba colocando. Então, não tenho tido grandes problemas, mas eu entendo que você está falando é uma questão, sim, né, cada um acaba trazendo para sua área de Não conhecimento, é. né, de conforto, né? Eu vejo. Porque assim, imagina, por exemplo, para os pais, se pudesse fazer o lábio, palato e enxerto com 1 ano. Era perfeito, né? Passava 1 ano cuidando da criança, com 1 ano fazia 3 cirurgias e depois só ia ver lá na frente para crescer, depois que cresceu. Mas não dá certo, né? Então a gente sabe que não dá. E tem gente que ainda pensa em fazer essas técnicas. Já está aprovado na literatura que não dá certo. Os resultados do enxerto, quando muitos jovens não funcionam com a finalidade do enxerto, que é nascer o dente, movimentação. Então, e o lábio e o palato junto, se perder essa idade que você acabou de falar, também não dá certo fazer junto lá na frente, né? Isso. Então a gente já tem esse protocolo hoje, que não adianta. Ó, mas por que que não faz assim? Porque Isso. não dá certo. Exatamente Atrapalha. isso. A gente ainda não tem certeza, a gente que eu falo é a literatura mundial, de qual é exatamente o melhor protocolo, mas a gente já sabe o que não funciona, É. né? Então, por exemplo, já foi feito estudo com o fechamento do lábio junto com o fechamento do palato mole e deixado duro, Não. né, para tentar preservar o crescimento da face. Porém, se isso acontece e o palato duro fica muito tempo aberto, essa criança vai inevitavelmente ter distúrbios de fala, porque ela vai tentar compensar essa abertura De alguma colocando forma, a né? língua É. ali. Então, depois para tirar esses vícios, entre aspas, né, de articulação da fala, é muito difícil.
né? Então a gente já sabe que isso não funciona, né? Da mesma forma do exemplo que você acabou de dar, né? Porque a fissura é um tratamento que, vou falar assim, não é difícil, mas tem que se seguir protocolos de crescimento, tem que acompanhar o crescimento do paciente. Não dá para brigar junto, não dá para brigar contra isso, ficar tentando às vezes forçar a barra, porque a natureza sempre vence. Sim. De certa forma. Sim, sim. Isso De certa forma. né? E daí eu falo, então a gente está falando de quando indicar a cirurgia ou a terapia. E a prótese de palato funciona muito bem para o paciente também melhorar, né? Isso, quando falta tecido, né, quando o problema é físico, tem casos que é possível reabilitar com cirurgia e tem casos que não é possível, né? Então aí a prótese entra como um recurso. A gente não quer que o paciente precise nem de prótese, nem de nenhuma cirurgia secundária, mas eventualmente ele precisa. E aí, nesse sentido, é muito bom ter esse recurso no arsenal da equipe. A gente sabe que não é todo lugar que faz, que tem recurso, que tem profissional treinado, mas aqui em Bauru acaba sendo forte nesse sentido e ajuda muito, né? E aí pode ser um recurso provisório, para que essa criança fique preparado com a terapia para uma cirurgia futura, ou pode ser um recurso definitivo também, né? E aí o processo decisório envolve, além das questões de fala, a opção do paciente também. Sabe que eu operei um paciente esse final do ano que usava prótese, ele teve que ficar um tempo sem, porque ele parou. Porque, assim, a pior. Não vou falar pior, não, mas uma coisa ruim que às vezes acontece é o quê? O paciente foi para prótese de palato, teve indicação, tal, passou por todo esse processo já e já chegou para mim para avaliar o enxerto com a prótese. Daí eu falo assim, ó, a prótese tá legal, precisa do enxerto, só que tem que expandir antes. Então. Assim, daí se perde toda uma prótese feita com uma confecção ali, mas tudo bem, dá para fazer. Mas nesse caso específico, o paciente teve que ficar sem a prótese no período pós-enxerto. Então já tinha feito a expansão, eu consegui acompanhar, mas o pós-enxerto teve que ficar sem. E o paciente se virou. Nunca tinha ficado sem, porque assim, desde que fez, sempre usou. E ele ficou sem e conseguiu voltar para a escola por um período, depois veio para readaptar a prótese e está usando de novo. Mas assim, todo mundo assim, preocupado, porque assim, ninguém vai tirar a prótese para treinar, né? Falou, ó, depois que operar, a gente avalia, mas não vai dar para usar, não tem jeito de usar. Porque quando faz o enxerto tem ponto no céu da boca e a prótese às vezes fica em contato. Sim. E a gente não pode deixar isso acontecer, assim, não vai pôr em risco a cirurgia para usar a prótese. É um período curto, mas que o paciente fica sem. E o paciente se virou bem. Se virou bem sem, quer dizer, tá fazendo efeito, né? Sim, sim. Aquela coisa que a gente sempre fala de etapas de tratamento, né? Eventualmente você tem que deixar alguma área um pouquinho ali de lado para privilegiar uma área, porque aquele período é o período ideal, né? De repente para o enxerto, para outro procedimento. Então a gente tem que acabar priorizando, né? Isso faz parte do tratamento também, né? Porque, assim, no resumo, nem toda prótese é para sempre, nem toda não indicação de cirurgia é para sempre também, né? Perfeito. Não é? Mais ou menos. É. Isso a gente vive por etapas e reavaliando constantemente para poder saber o próximo passo, né? Isso, exatamente Então, isso. as mães que recebem a notícia ou da cirurgia ou de não cirurgia, isso pode ser reavaliado no segundo tempo e mudado esse diagnóstico, né? Dependendo do desenvolvimento da criança. Sempre é um processo bem dinâmico, né? E a gente também, como pessoa, muda, né? Ainda mais uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, a criança, a pessoa com fissura, ela é acompanhada desde o nascimento até a maturidade. É. E ao longo desse período, muitas coisas acontecem, né? E daí, muitas vezes, o paciente, daí voltando, daí passa o enxerto, o paciente chega... Isso no meu dia a dia, tá? Se eu esqueci de alguma parte, você me corrige. Daí o paciente faz o enxerto, acompanha, às vezes espera trocar os dentes, põe aparelho, tem todo um acompanhamento ali da horta. E daí chega, daí ela é preparada para ortognática. Mas nunca se fala assim, ó, quer corrigir a mordida? Quero. Você não gosta do rosto, não gosta do perfil, tal, cada um vai ter a sua queixa ali para indicar a cirurgia. A ortognática sempre tem uma indicação funcional, mas que eu tenho que pensar na estética do paciente, que eu não posso fazer piorar o rosto, piorar a respiração, né? Porque os trabalhos, antigamente, a ortognática não tinha muito essa avaliação de respiração. Né? A medicina do sono depois veio, então tanto a ortodontia quanto a ortognática começou a atuar junto para melhorar o sono do paciente também. Porque o sono é o quê? A respiração, né? Então, antes não se pensava nisso, hoje todo o protocolo de tratamento eu tenho que pensar, ó, o paciente vai crescer, vai envelhecer, pode ganhar peso durante a vida, então eu tenho que pensar nisso na posição que eu vou deixar a base óssea para não piorar a respiração. E também o perfil não. E daí o paciente chega, põe aparelho, tudo, não se fala naquela época, no comecinho, né? A voz pode piorar, pode mudar com a cirurgia. E eu sempre falo uma coisa assim, para todo paciente, quem já passou comigo vai entender. Falo, se sua voz é boa agora, com o movimento da cirurgia, ele não vai piorar,
Mas se sua voz é ruim, não acho que depois da ortognática também vai melhorar, não vai melhorar com a cirurgia ortognática, entendeu? Sim. E daí eu tenho, na minha cabeça, um número e uma conta que é da minha cabeça. Mas que eu vi em resultado clínico, assim, a gente nunca fez alguma coisa nesse tipo. Mas, por exemplo, se o paciente tem a voz boa, tem um comprimento de palato bom, um palato duro e mole ali, normal, sem ser aqueles que ficam tipo um V no palato mole, que o palato mole é bem curtinho. Porque daí, e o avanço chega até uns 10 milímetros, 10, 12 ali, que é o máximo que eu tento manter, assim, de média. Tem casos que precisa de mais, mas a média, tento planejar isso. Que eu vou avançar 10, se eu diminuo um pouco a mandíbula, mas não piora o espaço aéreo, esse resultado da ortognática fica satisfatório da voz, não piora a voz do paciente. Às vezes o paciente muda a voz, por quê? A gente às vezes consegue fazer a turbinectomia, algum desvio de septo junto com a ortognática, e como esse paciente nunca mordeu certo, o espaço da língua na boca, o espaço aumenta por trazer a maxila para frente, a parte de cima. Então, o paciente às vezes se perde um pouquinho no começo, mas nada que não vai voltar à voz normal. Sim. Mas essa avaliação é muito dura, né? Porque, assim, se o paciente fala assim, tem risco de minha voz piorar um pouco, eu sempre tenho que falar assim, pode acontecer. Não posso também jurar de pé junto que não vai mudar nada. Porque às vezes até essa mudança, por ser positiva no espaço ali, o paciente vai ter uns dias de adaptação, vamos falar assim. Sim. Eu acho que, no geral, essa cirurgia, né, essa reabilitação, ela traz benefícios, isso é indiscutível, inclusive para a fala, no sentido de que uma pessoa que tem uma discrepância maxilomandibular, ela também não fala bem, né? Ela tem adaptações, ela tem projeção de língua, ela tem um ceceio, ela tem uma distorção, e nesse sentido, a melhora da mordida, né, da relação oclusal vai trazer benefícios. Esse é um ponto. Por outro lado, se você vai avançar a maxila, você acaba trazendo ali para frente, né, essa estrutura toda e, eventualmente, numa situação de um palato que já era não tão longo, né, já tinha uma tendência a ser insuficiente, aí isso se desequilibra, né, no momento que você movimenta Isso pode ali, né? piorar muito, né? Pode piorar e pode passar a sair o ar pelo nariz. Então, é um risco que os pacientes precisam ser orientados, mas que também nada disso deveria desencorajar a cirurgia, uma vez que tem tratamento também na sequência, né, se precisar. Porém, eu já vi casos em que houve descompensou, né, digamos assim, então o palato acabou ficando, consequentemente, um pouco mais curto em relação à parede da garganta, e aí teve um período que escapou ar por ali, né, e esse escapar de ar faz a voz ficar nasal, né, hipernasal ou fanhosa, e isso acabou se compensando espontaneamente ao longo de alguns meses, né? E quando não acontece, que eu diria que é uma minoria, acontece, mas é uma minoria, aí se propõe uma nova cirurgia do palato, uma prótese ou mesmo terapia, né? Então a gente conduz esses casos também, né? Porque e além disso, um ponto assim que eu, como um cirurgião que faz ortognática, seria tentar não indicar a faringoplastia antes da ortognática. Sim. Também é muito importante, porque isso atrapalha a movimentação no transcirúrgico ali. Então, tem várias coisas que tem que conversar antes, né? Quando o paciente vem para ortognática e já fez a faringo, você tem que pensar num movimento que seja um pouco mais limitado, ver se isso vai acarretar um resultado na face de melhora, para não ter risco de perder a cirurgia, né? Isso, às vezes você tem que chegar a fazer a secção ali do retalho Porque faríngeo, fica, né? é mais difícil. Por isso as etapas, Pra né? Por gente, isso a equipe está integrada e se conversando para que as etapas sejam bem pensadas e às vezes a família, nas ansiedades de resolver o problema daquele momento, não se atenta o que está na próxima fase, né? E a gente, como profissional, tem essa responsabilidade, né, de estar explicando para as famílias qual é a ordem melhor. Porque todo mundo pergunta assim, eu vou precisar... Porque uma coisa é certa, toda fissura completa, transforame, ela vai... Ou mais completa, que tem um lábio rebordo, ela vai ter indicação do enxerto, por exemplo. Sim. Mas nem todo paciente que faz o enxerto vai fazer ortognática. E às vezes eu não consigo falar isso numa criança de 6, 7 anos ali, que às vezes na época do enxerto. Eu vou ter que esperar crescer para falar assim, ó, não vai precisar. Sim. Porque se eu falo, não, hoje o rosto tá legal, tá equilibrado, daí chega na fase de crescimento, muda tudo, totalmente isso daí. Ele fala, não, mas você falou que não precisava, agora precisa? Sim. Então também não posso criar expectativa falsa, né? Sim, mas a gente também tenta ser um pouco mais conservador no sentido de não indicar essa cirurgia de faringoplastia ou retalho faríngeo em muitos casos. A gente reserva para alguns casos específicos, né, que não evoluiu de outra forma. Então,
sempre a gente tenta reabilitar de outra forma. Então, o paciente pode ser feito uma cirurgia só no palato, né, de alongamento. Hoje em dia se fala muito em repalatoplastia, que seria a cirurgia secundária, seja ela só convencional, abrindo novamente o palato, ou colocando retalhos ali, por exemplo, o retalho de bucinador ali de dentro da bochecha, para tentar pôr um tecido a mais para jogar esse palato mais para trás. Então tem Melhorar o várias. controle do ar, né? E Isso. melhorando a fala do E aí paciente. você não mexe lá atrás, né, na garganta, como no caso do retalho faríngeo, né? E aí, porque a gente sabe que também o retalho faríngeo, além de ter essa questão aí no caso de indicação de ortognática, também acaba sendo potencialmente obstrutivo, né? Então, às vezes a Para pessoa respiração ronca para também, né? respiração, né? Porque é inevitável que diminui o espacinho ali atrás, né? Então, a gente indica, sim, para casos específicos, com muitos cuidados, né? Então, sendo feito desta forma, traz benefícios, mas não pode se indicar sem critérios. Para qualquer paciente, né? Para Isso. todos os pacientes. E o, e o e esse tipo de tratamento, depois que faz ortognática, o paciente fica feliz, né? Quando dá certo e viu que não perdeu, mas é um tempo ali que eu sei que todo paciente fica Sim. com aquele barulhinho na cabeça. Será que vai melhorar? Eu queria tanto fazer, mas não quero que piore a voz, porque acho que passa um filme na cabeça, né? Faço fono, às vezes, acompanhamento de fono desde pequeno, já usei aparelho um tempão, daí vou parar, não vou arriscar fazer a cirurgia. Não, mas não é arriscar, você sabe o que vai acontecer, né? Assim, tem, de certa forma, um protocolo para acontecer isso, né? Mas é difícil o paciente, às vezes, viu? Tem paciente que chega na véspera e fala, deixa eu pensar, Sim, é assim. porque E a gente sabe o valoriza custo, sabe o valor da voz para ele no dia, super, né? super. Mas a gente também valoriza os aspectos positivos, né? Como eu te falei, é Para difícil fazer. alguém que não tenha distorções do som da fala, tendo uma discrepância importante, né? Então a gente também valoriza esse lado. E daí, por exemplo, aqui a gente tem um protocolo de sempre o paciente fazer uma avaliação com a fono antes, né? E um acompanhamento depois. Você acha que isso para todo paciente precisaria fazer? Você Da fala, ortognática? Todo paciente que faz sim, ortognática, independente sim. se tem fissura ou não. Da ortognática, sim. Até por esse, aí sim a gente entra naquela área da fono que você mencionou, de motricidade orofacial, que acaba sendo uma especialidade dentro da fono, né? Então, para essa área, tem muita coisa que pode ser feito, né? Em termos de adequação de musculatura, de tônus, de posição de língua, lábios. Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante, sim. Quase que obrigatório assim fazer, Eu né? acho que só traz benefícios, né, para o paciente. Para poder fazer esse acompanhamento, né? E o você queria falar alguma coisa mais? Não, não. Acho que se deixar, a gente vai ficar aqui falando, né? Não, eu falo assim, ó, eu consegui saber o que eu queria saber de tudo, assim, acho que muitas dúvidas de pais aí, acho que ajudou, a gente conseguiu trazer isso daí, né, o pessoal acho que vai mandar depois pergunta pra gente poder tentar sanar, também não sabe tudo, né, mas vamos atrás de buscar essas respostas. Tava com uma pergunta na cabeça e falhou, eu tô tentando ver se ela volta aqui pra mim, pra hora da gente fazer isso daí, ia falar, eu fui assistir, eu não tinha assistido ainda, e há uns 3 anos atrás eu fui assistir um fechamento de palato por microscópio. É muito legal de ver, né? É muito legal, assim. É lógico que tem cirurgião que opta por não fazer e tem bom resultado, mas é legal de entender A o que gente. faz, né? Sim, essa técnica foi trazida por um cirurgião lá do Reino Unido. Ele veio, né, até Bauru para treinar pessoalmente os cirurgiões que se habilitaram. Chama técnica de Summerled e é realmente a técnica que tem tido excelentes resultados. Então, a gente tem mais ou menos uma média de 10% só, que ficam com algum resíduo aí de hipernasalidade, de fala. Então, comparado com os 20, 25 das outras, geral da literatura, É bastante, né? é bastante diferença. Então, nós temos muitos resultados bons, né? É bem interessante mesmo. Porque assim, eu não tenho jeito, eu vivo de resultado. Não tem como. Sim. Tem que fazer foto, tem que mostrar ao paciente, ele tem que gostar, tem que aprovar o planejamento para poder fazer. E vocês também, né? Assim, a fono é mais ainda, né? Isso. A gente tem, depois que nós começamos a controlar melhor essa questão de resultados, técnicas, protocolos, então a gente tem condições de ter um olhar crítico, né? De tentar trazer o melhor para esse paciente. Uma vez que nós conhecemos, né, o que vai trazer bons resultados, é nosso compromisso, né? De sempre trazer o melhor. E eu acho que a fono, todo mundo que fala um pouco e dá aula, que devia fazer uma avaliação com fono, sabia?
A fono, Porque- na fissura entra muito na parte de distúrbio e tratamento, mas a fono também trabalha muito com aperfeiçoamento, né? Então dá para ajudar sim. Eu não vou falar o que eu fiz, né? Mas quando eu comecei a gravar vídeo, tem uma amiga que é a Renata Resina, sabe quem é, né? Sim, nossa, a Renata é Daí ela maravilhosa. fez um intensivão comigo, assim, de um exercício. Assim, ó, sei que eu não vou conseguir te atender muito. A gente fez algumas consultas por vídeo. Ela passou um monte de exercício, eu fiz. Porque ela falou assim, ó, tem umas coisas que você podia melhorar o jeito de falar, tal. Eu falei, eu sei que você tem seu jeito. Ela fez aquilo, mas mudou tanto. Se você ver como eu falava antes e depois que ela Depois. fez isso... Você fala um pouquinho rápido. Pronto, falei. Mas acho que eu sou assim em tudo. Sim, sim, sim. Tem Eu muito- sou agoniado de esperar, assim, eu não nasci Sim. pra esperar. Hoje eu fui sair daqui, do consultório, uma mulher parou na frente da garagem, eu fiquei 40 minutos com o carro parado, nossa, queria que meu carro voasse pra sair por cima, assim, ó, eu não tinha o que fazer. É difícil, eu sofro com isso. É porque também você faz bastante coisa, né? Você opera em vários lugares, tem criança para cuidar, e a gente entende, né? Que a vida às vezes impõe esse ritmo pra gente, Mas eu tenho que né? aprender a parar, sabe? Né? Aprender a parar Aproveita e seu ter essa momento chá calma. aqui. Eu acho que o chá traz isso pra mim, esquenta a água, fico olhando, tem que dar o tempo, senão o sabor não fica o mesmo. É muito bom, por sinal, viu? Adorei. Chá é o vinho que pode tomar toda hora. Ótimo. Adorei. É o jeito que eu vejo o chá. Muito Sabia? bom. Eu Tem adorei. vários sabores, cada um tem um jeito e... Adorei. Por que que veio o chá, assim, do... Eu atendo muito à noite. Ninguém toma café. Se você vem aqui à noite trazer seu filho para uma primeira consulta ali, eu falo assim, você aceita um café? Você vai falar assim, não. Tipo, 7, 8 da noite. Olha, eu gostei de saber disso, porque pra mim, assim, eu acompanho você nas redes sociais, tudo já virou quase que uma marca registrada, mas eu não sabia que tinha vindo daí. Não, tipo, esse chá tem cafeína. Sim, sim. Mas a gente faz uma infusão sem, alguma coisa assim, tem quente, tem gelado. Porque daí é difícil o paciente não tomar. Sim, é Eu verdade. não consegui oferecer. Porque fica, imagina assim, ó, café à noite, metade não tomava. Sim, Muita gente não toma, fala, atrapalha. Eu não tenho esse problema. eu também não tenho. Mas fala assim, eu não vou tomar café à noite porque atrapalha meu sono, não quero Sim, que ter o sono leve. Então, cada um tinha a sua desculpa e não tomava. Tanto que a cafeteira tava ali, ó, tá até sem água, porque aqui dentro, quem toma lá fora durante o dia. sim. Aqui acaba que não tem. E então eu falo, daí a Renata me falou, e ela falou assim, ó, se tinha umas coisas que precisava melhorar, ela pegou, deu uns exercícios, mas achei que mudou muito. Em pouca coisa. Em Tá pouco vendo? tempo, assim, uma... Então, às vezes alguns ajustes, né? Algumas questões que dá pra Tenta melhorar. gente que às vezes eu vejo assim, eu falo assim, nossa, se fizesse uma fono um pouco... Porque as pessoas às vezes têm uns vícios que é só tirar, né? Sim, sim. A fono atua nisso também, né? Tem uma área de voz que a gente fala voz profissional para quem faz uso da voz, assim, cantor, professor, enfim. E aí tem muita coisa, assim. É um outro universo, na verdade, É outra né? coisa, não é o que a gente faz. O povo enxerga muito a fono como uma coisa só. Então, assim, eu acho que na medicina e até na odontologia, as especialidades são mais bem reconhecidas. E na fono acaba sendo, é fono. Mas não, a gente também tem especialidades, né? Então, em cada especialidade aí tem uma particularidade. Mas eu vejo a fono igual eu vejo a odontologia, assim, a gente depende das pessoas indicarem serviço. Sim, é verdade. É muito importante, mas assim, se alguém não faz o paciente chegar aqui pra mim, não faz chegar pra você, às vezes a pessoa não chega, o paciente não vem. É verdade, é. É que quando a gente fala de fissura, Não fala que a gente é refém, assim, sim, mas eu dependo das pessoas indicarem o paciente na hora pra eu fazer a cirurgia, por exemplo. sim, é verdade, é. Muito poucos vêm aqui e depois eu indico pro orto preparar, por exemplo. A maioria vai no orto e do orto chega aqui. E aquele que faz a cirurgia também nem sempre ele tem a consciência de que a fono também pode ajudar ele nesse processo pré, pós. E aí é o que você falou, né? E você vai orientar, porque às vezes vai só fazer a vida dele mais fácil, né? É. E ele não sabe, né? Né, mas eu tenho que contar com as pessoas porque eu não posso fazer tudo. Por exemplo, quando o Dr. Reinaldo não tinha isso de indicar, mas hoje eu divido a nutrição com a Sueli, divido a fono com a Renata. Sim. Então tem as pessoas que ajudam a cuidar Sim, para poder, quando precisa, ter alguém para perfeito. fazer. Perfeito. É isso aí. Tá bom? Ótimo. Passou rápido, mas foi muito bom. Rápido. Faz tempo que tava querendo. Mas você sabe que você pode voltar de novo ainda, que você tem muita coisa para falar ainda, né? Nossa, ainda não falei nem de audição ainda. Pode ser um novo capítulo. Então, a gente pode marcar um logo, assim, porque eu tenho tentado muito trazer aqui temas que vão ajudar pais e pacientes que apresentam fissura. E também que não tenham isso e queiram saber um pouco mais, né? Para profissionais também, alunos, né? Mas eu tenho muito esse carinho de querer ajudar os pais de paciente com fissura, por não ter um lugar de buscar essa informação.
E a gente tem muita gente próxima, boa. A gente também tem alguma coisa para poder falar. Então eu quero usar esse espaço aqui para poder fazer. Então quem está crescendo ali ainda, mas isso Sim. vai Nossa, maravilha. ser um lugar de trazer. Então eu sei que você está convidado de novo aí logo quando você puder. Nossa, eu quero te parabenizar pela iniciativa. Eu acho super importante mesmo. E esse olhar que você teve, de muitas vezes você tem pessoas próximas que podem acrescentar, mas você às vezes acaba ali na correria, Não para, deixa, vai chama, passando, né? Então, assim, parabéns mesmo pela iniciativa. Acho que vai ajudar muita gente. Com certeza. Conto com você, viu? Obrigada. Então tá bom. Ó, ficamos por aqui hoje. Se você chegou até esse momento e gostou da conversa, ou sabe de alguém que precisa, compartilha, encaminha esse vídeo. Não deixe de curtir, seguir o nosso canal e até o próximo episódio. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Valeu.